Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário em que você está assistindo essa aula, essa videoaula. Estamos indo para a nossa segunda aula do nosso curso de Educação, Cultura, Sociedade e Cidadania, uma disciplina que procura compreender os processos sociais e a sua influência diretamente no processo educativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e estou à disposição de vocês para dirimir quaisquer dúvidas que surjam durante o processo. E sem mais perda de tempo, vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela e começar a nossa aula referente à segunda semana, que praticamente dá conta de duas aulas presentes no AVA de vocês, no sistema educacional de vocês, Sistema Educacional EAD Univap. Vamos lá compartilhar a tela. Vamos lá compartilhar. Isso, espero que todos estejam vendo aí. Vamos dar uma mexidinha aqui. Bom, e aí a gente vai tratar então da educação, sociedade, cultura e cidadania. Esta é a aula 2 e hoje é o dia 11 de 3 de 2025. Novamente me apresento, sou o professor Alexandre Maza Rodrigues, à sua disposição. Vamos ver se ele pulou a linha aqui agora. Primeiro, sempre dá uma roscadinha. Opa! Começamos tratando de cidadania e problemas sociais. Mostra aí já a imagem que abre aí o material de vocês, e esse é um print do material de vocês, dizendo como é que a gente vai atingir a tão sonhada, a tão propagada cidadania plena se nós enfrentamos tão graves problemas sociais. É como se dessemos constantes avanços, ou como a gente pode dizer, um passo para frente e vários para trás. A imagem daí mostra uma situação de moradia sem condição de dignidade e fica muito difícil. A questão que a gente inicia a nossa aula é que sem dignidade não há cidadania. O primeiro pressuposto para a cidadania é a dignidade. Enquanto tivermos em nosso país e na esfera mundial situações indignas de convivência, de realidade social, de alimentação, de educação, de trato para com a pessoa humana, nós não teremos cidadania. A cidadania precisa ser plena e precisa ser para todo mundo. Nosso texto já abre aí falando dessa filósofa judia que, por conta da pressão das questões do nazismo, acabou tendo que desenvolver a sua vida acadêmica, a sua, vamos chamar assim, o seu voluntariado, a maneira como ela pensava nos Estados Unidos. Uma filósofa judia com o nome de Hannah Arendt, tá? Ou Hannah Arendt, como a pronúncia de vocês aí, e ela trata basicamente de um tema que acho que eu vou voltar aqui o slide aqui para vocês aqui. Vamos voltar uma aqui, um minutinho só. Mais um, né? A cidadania e problemas sociais, ela inicia tratando da questão da violência, nesse nosso tema da nossa aula, e ela vai dizer para a gente que a violência sempre foi um dos problemas sociais preponderantes ao longo da nossa história. Ela sempre esteve presente. O ser humano não conseguiu extirpar, mesmo com toda a evolução, com tecnologia, com inteligência artificial, a questão da violência. Lembrando a vocês, queridas e queridos futuras e futuros professores, que a linguagem não violenta, o trato não violento, uma aula com perspectiva não violenta, nós precisamos eliminar a violência. Nosso país, o mundo nunca precisou tanto de boas e bons professores, mas precisamos ter uma linguagem clara, tranquila, precisamos tranquilizar a cabeça, a mente, a fala de nossas crianças e jovens para uma sociedade mais saudável. Diferentes autores, autoras, pensadoras, filósofos, cientistas políticos e sociólogos buscam entender as raízes do mal, as raízes da violência. E Hannah Arendt também o que ela chama de banalização do mal. A gente se acostuma tanto em notícias terríveis que nos vêm através dos meios de comunicação, das chamadas mídias sociais, banaliza-se a questão do mal, banaliza-se toda a esfera, tudo que existe em volta da maledicência, dos problemas, né? Desde as questões ligadas ao tráfico, as questões ligadas à violência contra a mulher e assim por diante. Isso é algo bastante complicado para a gente compreender. Vamos desligar o famoso WhatsApp aqui, que não deveria estar ligado, mas está. Bem, uma das pensadoras, então, mais
proeminente sobre o tema no século XX, no século passado, que foi um século marcado por grandes guerras e muita violência, né? É, a violência que nós enfrentamos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais no território europeu jamais foi vista pela humanidade. E o fim da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica jogada sobre Nagasaki e Hiroshima, foram violências jamais observadas pela humanidade. E a tristeza do nazismo e os campos de concentração marcam profundamente a escrita e a fala de Hannah Arendt, né? E ela vai nos trazer uma profunda reflexão de quanto nós precisamos superar a questão da violência. Tem uma fala linda dela aí já, ela que era uma mocinha, né? E aqui ela já madura dizendo que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direito. Todos nós, você aí do outro lado da tela, lembre-se, você tem acima de tudo o direito de ter direitos. Isso é uma conquista constitucional de muita luta, de muita gente boa que brigou, que lutou, que debateu para que possamos ter um conjunto de leis, pelo menos que no papel, muito bem escritas, que podem garantir a preponderância do direito de ter direitos. Lutem, professoras e professores, futuras educadoras, futuros educadores, para que cada vez mais as meninas e os meninos desse país possam ter realmente o direito de ter direito, que ainda não é o direito ainda de ter direito. Então, Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã de origem judaica, né? Uma das mais influentes do século XX, especialmente as mulheres aí vão entender que essa nobre pensadora, né, trazia para a gente a privação de direitos e a perseguição de pessoas de origem judaica acontecidos durante o nazismo, né, fizeram com que ela fugisse primeiro para a França e depois para os Estados Unidos. Ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Portanto, ela foi uma observadora sagaz de uma realidade triste e violenta do século XX. Quer dizer, ela viu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela viu os conflitos na região do Egito, ela viu a guerra no Vietnã, e ela viu toda a Guerra Fria, e assim por diante, né? E ela nos diz aí a questão de quanto a violência é uma força destrutiva, enquanto houver violência, não haverá cidadania. Temos uma imagem aí de uma comunidade no Rio de Janeiro, onde, para subir o morro, a moça está mostrando o material escolar do seu menininho aqui, devidamente uniformizado. Ali na frente, mais um rapaz de camisa laranja sendo observado pela polícia, vasculhado, numa área possivelmente tomada aqui pelo Exército, né? Uma criança que já vai para a escola presenciando uma situação de violência, né? Observando seu próprio materialzinho escolar, vendo armas em torno de sua vizinhança, convivendo com a situação do narcotráfico, com a presença ostensiva da polícia na sua casa, não tendo devido lazer, vivendo sabendo que já perdeu amiguinhos, primos, com balas perdidas, é o que Hannah Arendt vai trazer para nós. E quero lembrar que tudo isso vai impactar diretamente no objetivo, na fonte da nossa aula de hoje, que é a educação. Para Hannah Arendt, a violência é uma força destrutiva que ameaça qualquer possibilidade política de busca de cidadania. Ela fragmenta o mundo e impede a construção de uma comunidade política. E ela entende a política como algo bom, algo que pode trazer reflexão e ação, né? A violência mina a liberdade. E quando a violência mina a liberdade para Hannah Arendt, ela mira fatalmente na cidadania. Ela mina e mira na cidadania. Tá aí a foto para reflexão de vocês, é uma foto da agência o Globo, tá? Vamos lá. Próximo slide. Nessa unidade de aprendizagem, o tema é meio pesado, mas vamos fazer com alegria, né? Porque afinal de contas, a educação tem que ser coisa de gente cheia de energia. A gente vai procurar entender o conceito de cidadania no que se refere às dinâmicas entre o Estado e indivíduos e nós, no âmbito da sociedade civil. A violência é um tema que exige atenção, meus queridos, especialmente quando se busca a efetividade da cidadania e uma educação de qualidade. Não é possível haver uma educação de qualidade num ambiente hostil. Não é possível. Especialmente quando se busca a efetividade da cidadania. E assim, as assimetrias do poder, né?
a violência ela é ligada ao âmbito do poder, do narcotráfico, da violência, de milícia, assim por diante. No final dessa unidade, a gente espera que você tenha adquirido os seguintes aprendizados. Reconheça o conceito de cidadania para além dos deveres, obrigações e direitos. Analise todo o contexto por detrás da violência. Se existe a violência, alguém está lucrando com essa violência. Alguém está rindo de quem está sofrendo a violência, porque está tendo lucro, prosperidade em cima de quem sofre a violência. E nós vamos identificar as diversas formas de violência e exclusão existentes no Brasil. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência patrimonial e assim vai. Então, vamos fechar aqui. Vamos lutar para que uma educação de qualidade exista. Cada vez que uma aula é muito bem dada, eu estou dando um petardo, eu estou dando um tapão nessa violência. Eu estou destruindo essa violência. Vamos lá, pulando o slide, se ele ajudar. E aí a gente já começa dentro do material de vocês com um desafio, né? E ele já começa dizendo para a gente que nosso país tem uma forte herança colonial, patriarcal, elitista e racista. Vamos lembrar que nós vivemos num país que há mais de 500 anos atrás foi invadido por um outro país europeu que imediatamente começou a desassociar a realidade do povo indígena, trazendo uma outra religião, uma outra forma de viver, doenças, exploração. E essa continuidade, né, colonial, patriarcal, adentrou com a questão da escravização de pessoas, tornando pessoas a sua força ao serviço forçado, né? E isso traz um ranço, um mau cheiro para a nossa vida, de quanto a nossa sociedade ainda traz essa herança ruim, né? De acordo com Stuart Hall, um filósofo que escreveu em 1980, um cara que tratava de mídias, relações sociais, ele fala que a mídia tem um potencial enorme de representar e reproduzir os estereótipos, né? E também a violência, né? É, tudo que não traz a plena cidadania, tudo que não é para todo mundo, tudo que segrega, tudo que não é democrático é violento, né? Nosso Brasil é um país com altos índices de concentração de renda, com grandes expressões de preconceito, violência e marginalização, e aquilo que a gente chama de racismo estrutural, que está enraizado, está introjetado na nossa maneira de pensar. Muita coisa que pode ser eliminada através de uma boa aula, de uma boa educação. Precisamos eliminar o preconceito, a xenofobia, a intolerância religiosa, né? E de onde vem isso? Do nosso histórico de dominação colonial e formação baseada num modelo eurocêntrico. Olha quanta coisa. Esse é o desafio. E aí, o desafio diz para a gente: imagine a seguinte situação. Vamos lá, vamos imaginar. Opa, pulando aqui, pula aí. Olha, você trabalha no Observatório de Problemas Sociais de uma universidade, que analisa a origem, causas, efeitos, agentes e condicionantes dos problemas sociais brasileiros. Lembrando a você que se você for trabalhar um dia de verdade no Observatório de Problemas Sociais, não fique simplesmente pesquisando, pesquisando, pesquisando. Propõe e leve ações a campo, tá? Para que possa melhorar as vidas das pessoas. Uma das maiores funções da educação é causar impacto social e transformar para melhor a vida das crianças e adolescentes e, consequentemente, de suas famílias e, consequentemente, das gerações futuras. E aí, começamos dizendo que o relatório do Observatório desse ano indica que racismo, discriminação de gênero, LGTB-fobia, transfobia, etarismo, capacitismo, classicismo, xenofobia, preconceito, né? São grandes problemas enfrentados pelo Brasil. Desse relatório também indicou que um dos agentes da reprodução dessas formas de discriminação como herança coloniais é a mídia. Ah, professor, a escola também reproduz, né? Tudo isso reproduz, gente. A escola é uma grande reprodutora dos problemas sociais, mas a mídia, as relações sociais, TV, redes sociais, esse monte de nome que tem de redes sociais agora, eles acabam reproduzindo todas as relações negativas, patriarcais e coloniais que nós trazemos, tá? Vencer isso é possível? Sim, através da educação, através do respeito pelo próximo, e lembrando que vocês, na escola, também é lugar de se aprender a respeitar o próximo e de travar boas relações não violentas. Olha lá. Vamos pular o próximo slide. Bom,
Sua tarefa, então, do seu desafio qual é? Sua tarefa é primeira para esse desafio é produzir um texto argumentativo, descritivo. Você tem que criar um argumento. Olha lá, criatividade de 200 a 300 palavras, explicando como a mídia, de modo geral, da publicidade, da cultura de massa, pode atuar como agente de reprodução de estereótipos e preconceitos, né? Se uma pessoa é negra, ela tem esse estereótipo. Se uma pessoa é homossexual, ela tem esse estereótipo. Isso é o tempo todo reproduzido pela mídia. Primeiro objetivo, criar esse texto. Em contrapartida, você deve descrever uma prática que pode utilizar a mídia como agente de mudança. Lembrando que algo que não é tão bom pode ser utilizado também de forma muito boa, tá? E aí você vai buscar uma forma de que a mídia seja utilizada para equidade, que é diferente de igualdade. Pesquisem aí, que eu não vou dar isso pronto para vocês. Qual a diferença, professor, entre igualdade e equidade? Hã? Eu não estou aguentando, eu vou falar. Né? Igualdade é quando eu garanto que todo mundo tenha, por exemplo, uma sala de aula. E equidade é que eu garanta que, por exemplo, uma criança especial tenha todas as condições de assistir a sua aula, com questão de mobiliário, um plano de desenvolvimento individual e assim por diante. A igualdade realmente ela traz um nivelamento. A equidade nos torna iguais dentro de nossas diferenças. A equidade nos torna iguais, respeitando as nossas diferenças, né? Então, você vai propor uma prática, né, que pode ser desenvolvida ou que alguém já fez muito legal, que você observou, uma ideia nova, né? Uma coisa que você já conheça da mídia que funciona, de uma ONG, de um plano de governo, sei lá, mas é isso que você vai no seu texto argumentativo, descritivo. Mãos à obra, eu coloquei um recadinho para vocês. Um desafio superado é a prova que você é capaz de vencer qualquer batalha, minha querida e meu querido. Vamos lá! E aí nós já partimos para o infográfico, né? O infográfico vai trazer para a gente, basicamente, a ideia de que cidadania pode ser confundida com nacionalidade. Eu posso ter nacionalidade e não ter cidadania. Sabemos agora com os problemas enfrentados nesse exato momento por pessoas nos Estados Unidos que não nasceram lá e, de alguma forma, conseguiram o seu green card ou até a nacionalidade americana, mas continuam sendo segregados, porque mesmo tendo recebido uma nacionalidade, não tem a sua cidadania garantida, porque existem diferenças importantes que diferem cada conceito. Bom, vamos lá. O que forma uma pessoa dentro de uma base cidadã? Nesse infográfico, a gente vai conhecer as dimensões do conceito de cidadania vinculadas às formas de instrumentalização dessa ideia que Marshall, Hannah Arendt e Norberto Bobbio sintetizaram. Então a gente vai ter uma ideia aí desses três pensadores, T.A. Marshall, Hannah Arendt e Norberto Bobbio, que é um pensador muito crítico italiano. Vamos lá. Os direitos. Vamos lá. Lembramos que a cidadania é o direito de ter direitos e o direito de cumprir deveres. Olha, a cidadania pode ser entendida como uma composição tripla entre os direitos sociais, que são os direitos coletivos, aquilo que eu tenho que cumprir, que você tem que cumprir, que a sua outra professora tem que cumprir, e assim por diante. São os direitos sociais, que são coletivos. Os direitos civis, que são individuais. Eu tenho que cumprir, votar, respeitar, ter documentos, e assim por diante, trabalhar, ter dignidade no trabalho, no trato com as pessoas. E os políticos, que é a participação política, e tudo isso regula a responsabilidade do Estado, né? Bom, T.A. Marshall vai dizer que é um teórico, ele vai criar essa teoria da cidadania triplamente composta. E ele vai considerar a interatividade entre todos esses movimentos, entre o cidadão como sujeito e o Estado. Então, basicamente, vamos dizer como que essa é a tríade dos direitos e dos deveres sociais. Os direitos sociais coletivos, os direitos sociais civis individuais e políticos, que também são coletivos, que é a possibilidade e o direito de nós termos a participação política num Estado democrático de direito. E aí, para que isso funcione, existem as instituições jurídicas, que são, no final das contas, o grande poder moderador. Norberto Bobbio, filósofo italiano, vai dizer que a composição tripla dos direitos no conceito de cidadania ele difere de Marshall, porque ele acha
que tudo isso tem que ter um desenrolar histórico, né? E cada sociedade vai desenvolver de maneira diferente. Mas guardem uma definição de cidadania. A cidadania, além de ser o direito de ter direitos e gozar dos seus direitos e deveres, pode ser também compreendida como expressão da organização jurídica dos Estados democráticos contemporâneos. Olha que frase bonita. Cidadania também pode ser compreendida como expressão da organização jurídica dos Estados democráticos contemporâneos. O que vai determinar o grau de cidadania de um país é o quanto a questão jurídica propicia o exercício da cidadania e que isso seja garantido pelos demais poderes. Olha lá quanta coisa para pensar. Hannah Arendt vai nos dizer sobre a questão do espaço público, não só espaço público físico, como a escola, um fórum, um cinema, um shopping, mas o espaço público precisa ser ocupado pela questão dos direitos e deveres. É na esfera pública o espaço de participação política que os cidadãos podem atuar. Então, o espaço público é através do voto, é através de participação no conselho de bairro, no conselho de escola, na comunidade do seu filho, na comunidade que você estuda, né? Se expressando, se mobilizando e desenvolvendo práticas que podem, de alguma forma, afetar o bom futuro comum, a coletividade. Então, é preciso que as pessoas se apropriem do espaço público, não só do espaço público físico, né, mas do espaço público jurídico, do espaço público de participação política, porque é fundamental que isso exista para que se garanta os direitos e deveres, segundo Hannah Arendt. Olha lá! E as democracias liberais, no sentido de liberalidade desde Adam Smith, mas também no sentido de liberalidade da participação democrática, né, trazem conceitos de cidadania que não são homogêneos. Cada sociedade pode ter uma cidadania mais aberta e outra mais fechada, né? Essa noção de se constituir a partir do século XIX, com a questão dos estados liberais e capitalistas, né? A ideia liberal é que o Estado intervenha cada vez menos nas questões da cidadania e que o Estado tenha um comportamento de Estado mínimo. Mas isso pressupõe que todo mundo tenha plena condição e formação acadêmica para gozar de seus direitos e deveres. Isso, na verdade, acaba sendo uma grande utopia. Não deixem de ler esse capítulo importantíssimo, porque isso é algo que vocês terão que fazer de maneira individual, refletindo, debatendo consigo mesmo, e já me coloco à disposição se surgirem dúvidas durante o processo. Essas dúvidas poderão ser dirimidas dentro da minha capacidade intelectual e acadêmica, né, dentro daquilo que eu compreendo humildemente, mas não deixem de ler esse importante capítulo de poucas páginas, Cidadania e Problemas Sociais. Enquanto persistirem graves problemas sociais, como a falta de saneamento básico, questões de violência, dificuldades de transporte, falta de emprego, cidadania não vai acontecer. Então, você vai conhecer a ideia de cidadania e seus principais componentes. Por fim, vai compreender que expressões como preconceito, exclusão social são elementos impeditivos para a efetividade da cidadania. Vejam bem, meus queridos e meus queridos, todos os problemas sociais graves são impeditivos para a cidadania, tomando como exemplo o caso brasileiro. Leiam com atenção, com calma esse capítulo. Quem não é ecológico, mas quem não gosta de ler digitalmente, imprima, leve consigo, rabisque, porque é uma bela reflexão dos problemas sociais. Tá bom? E aí a gente vai para a próxima parte, que é a questão na prática. E aí, a aluna Sara Lima entrou aqui, muito obrigado de ter uma única aluna, seja muito bem-vinda, fico muito feliz de ter vocês aqui, mas espero que vocês vejam essa aula algumas vezes para compreender, tá? Aí tem uma atividade na prática que vocês precisam enviar até o dia 12 do 4 desse ano, 2025, né? E aí ela trata da cidadania, Estado e ação social. E ela vai deixar muito claro que a sociedade civil da qual nós participamos tem um papel fundamental na mobilização da população de modo geral, e muito mais nós, né, a questão dos direitos, porque nós somos professores,
para que nós possamos a construção de uma questão social forte. Para isso, é necessário que exista uma parceria entre o Estado e a sociedade civil, que é fundamental para superar os desafios e construir um país mais justo e democrático. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Oi, boa noite, tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda, não tem problema do atraso. Espero que você possa depois assistir a aula na íntegra, que vai ficar gravada aí, e eu pretendo que amanhã já esteja no material de vocês, tá bom? Então, a gente vai tratar, então, desse infográfico Cidadania e Ação Social, que é na prática para que vocês possam realizar. Opa, vamos pular aqui. Bom, tem a setinha aqui do lado, vocês vão clicando e vão abrindo aqui as abas, e diz a seguinte questão. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, criada após um longo período de ditadura militar, de governo militar no Brasil, ela pela primeira vez faz alusão às pessoas analfabetas que ganham a possibilidade, né, de sim ou não participarem do pleito da votação, né? Vejam bem, desde o Império, essas pessoas não tinham uma cidadania efetivada. A pessoa analfabeta não podia sequer, é um voto opcional, né? Mas as pessoas analfabetas não podiam votar. E muita gente diz que eles não deviam, mas é uma questão, será que simplesmente o fato da pessoa não ser devidamente alfabetizada, letrada, impede que ela tenha direitos políticos e que ela possa participar? Muita gente humilde que nunca colocou o pé na escola tem consciência política muito maior de pessoas muito doutas, viu, gente? E aí vocês vão clicando para seguir na atividade, tem lá em cima nessa aba apresentação, contexto, ação e consideração finais. A gente traz aí uma pessoa chamada Silvia, né? E ela percebe que a cidade está segregada, está montada de forma a isolar as pessoas mais humildes, as pessoas periféricas. Então, a constituição da cidade, a construção dos condomínios fechados, dos condomínios horizontais ou verticais, né? Como já dizia Marshall, a cidade ela é construída, tomar um golinho de água aqui, com licença, para afastar as pessoas menos privilegiadas, né? Para que elas não possam participar da ocupação do espaço público, né? Então, esse Marshall, ele tão preocupado com isso, ele criou um programa de combate à segregação geoespacial. O que é segregação geoespacial? É que os conjuntos habitacionais populares estejam muito longe de lugares que possam ter cultura, muito longe de serviços sociais como posto de saúde, escolas e assim por diante. E isso se repete no Brasil, na América Latina, em quase todo o país pobre do mundo, né? Vive em bairros rurais, vive em bairros afastados, então isso se chama segregação geoespacial, que vai interferir diretamente também na educação. Aí, a Silvia, preocupada com isso, procurou recursos da prefeitura e o órgão da gestão administrativa para melhorar a mobilidade urbana. Então, já que eu tenho que morar tão longe, que pelo menos eu tenho um transporte para facilitar o trabalho, o acesso ao trabalho, à escola, à saúde, né, da população periférica. Então, vejam bem, tudo que puder separar, ajudar, perdão, não separar, agregar, trazer as pessoas da periferia para a participação plena no espaço público social, isso é muito interessante e isso pode, se não reservado, pode garantir que a violência fique agrupada em determinados lugares com o privilégio de outros lugares. E aí tem as considerações finais. A ação da Silvia utilizou recursos do Estado para equalizar uma situação de inefetividade da cidadania. Toda vez que eu não tenho transporte, toda vez que eu não tenho saúde, toda vez que eu não tenho uma aula de qualidade, está ocorrendo a inefetividade da cidadania. Lembrando a vocês que sem a devida participação política, havendo espaço de violência, não existe cidadania, né? Tudo bem? A questão da Silvia. E aí, o Estado acabou oferecendo as estruturas, instrumentos para que a equidade seja consolidada, mas muito tem que se fazer. Então, a gente conclui dizendo que o olhar atento da sociedade civil é uma bússola indicador ao norte, para que o Estado cumpra com seu dever responsivo na efetivação da cidadania. Queridas futuras professoras, futuros professores, e é na sala de aula que a gente ensina a criança, desde tenra idade, que ela pode ser um agente social de transformação, que ela precisa participar dos movimentos sociais,
e garantir melhores condições através de um debate saudável, de uma ação dialógica, trazer uma situação melhor para a sua realidade social, né? Para que exista cidadania. Isso também se ensina na escola, tá ok? Vamos lá. E aí a gente tem a nossa segunda aula. Vamos respirar um pouquinho. São duas aulas aí presentes no AVA dessa semana. E a gente vai tratar da cultura brasileira como miscigenação. Lembrando que nós somos um país de pluralidade. Somos um país que nasceu, né, da união de várias matrizes étnicas, né? Já viviam aqui o elemento indígena, que vivia de sua maneira, ao seu modo de ver, em harmonia satisfatória com o mundo natural, tinha suas orientações e sua organização social através de suas tribos, e o homem branco veio através das caravelas e invadiu esse espaço, iniciando um processo de miscigenação. Mais tarde, esse processo foi acrescentado com o elemento africano, que é escravizado e trazido para cá, e a gente vai formando uma matriz étnica brasileira, um povo diferenciado, que, de certa forma, especialmente por Darcy Ribeiro, dizendo que nós incorporamos esses elementos e somos um povo novo. O que nós precisamos é destruir toda a situação de preconceito, assumir essa nossa miscigenação positiva e trazer algo novo, especialmente para a educação. Mas esse texto traz, especialmente nas falas do professor, do antropólogo brasileiro Roberto da Mata, que a ideia de miscigenação é um mito que atua como estratégia de negação das etnias não europeias. Na verdade, nós temos uma cultura híbrida, misturada, real, mas a ideia é que quanto mais o Brasil fosse se miscigenando, né, e ele fosse, de certa forma, misturando composição de raça, mas com isso ele iria se branquificando, né? Então, ele vai trazer para a gente a ideia de um triângulo racial brasileiro que poderia se fundir e superar o atraso cultural. Uma visão bastante preconceituosa, né? Então, vamos lá entender isso aqui. Olha, de cara, tem esse infográfico aqui, uma matéria da BBC Brasil dizendo que a miscigenação não leva à democracia racial no Brasil. O Brasil tem uma falsa ideia de homogeneidade, né? Olha, ao contrário do que muita gente acredita durante décadas, né, e uns até aceitam, né? Você cria uma espécie de graduação no Brasil, né? Ah, eu sou preto retinto, eu sou negra, eu sou mulata, que é uma palavra horrorosa que não se usa mais, né? E essa miscigenação, essa mestiçagem, vai dizendo que você vai se clareando, e você clareando, você participa cada vez mais da vida econômica. Então, a BBC clareou que a miscigenação não leva à democracia racial no Brasil, segundo antropólogos. Bom, e aí nós temos esse infográfico aí que traz a ideia, né, uma síntese, que a complexidade da formação cultural brasileira traz uma diversidade cultural étnica significativa. Traz, mas a mídia, a literatura, o jornalismo faz muito para afastar a possibilidade que tudo se converse e que nós tenhamos um país realmente novo, diferenciado, que possa ter a colaboração de toda a sabedoria ancestral do elemento europeu que trouxe para cá, toda a cultura natural do índio, toda a força, garra e determinação do povo negro e formar realmente um povo diferenciado, mas com orgulho de sua mestiçagem. A gente precisa ter orgulho dessa nossa miscigenação. Nós não temos, né? E isso cria a ideia de um mito racial, um mito que o Brasil não tem a questão do preconceito, quando o preconceito está altamente enraizado em nossas salas de aula e nossa vida. A formação do cultural do Brasil, né? A construção do nosso país, ela implicou no encontro de culturas, de etnias, luso, português, indígena, africano. Na verdade, ela acabou representando pequenos grupos de brancos europeus diante de uma massa enorme. Pouca gente, mas com o poder da força, da guerra, da arma, do dinheiro, acabou dominando um continente enorme. Assim, o Brasil emerge dessa diversidade, né? E ele, de pessoas que se deslocaram compulsoriamente, quer dizer, foram trazidos à força como escravos da África, subjugados e conquistadores, subjugados pelos portugueses. Os índios a mesma coisa, e também as pessoas mais humildes, e mais tarde os imigrantes italianos e japoneses que também vieram para esse quadro de segregação. E aí, a ideia do triângulo
racial brasileiro, que diz que nós somos uma tríade formada por índios, brancos e negros, né? Diz para a gente que a degradação, a gradação das cores da pele dos brasileiros não corresponde contra a desigualdade racial. Olha que coisa forte isso, para a gente pensar. Onde pode ser superado isso, professor? As ideias de preconceito, as ideias étnicas negativas precisam ser estudadas, superadas e debatidas na sala de aula até que elas não existam mais. Bom, o grande interessante do Brasil é que a miscigenação produziu o enfraquecimento de culturas dominadas pelos europeus. A presença da diversidade cultural e étnica no país demonstra que o encontro de culturas produz hibridismos, ou sincretismo. Por exemplo, a gente mistura toda a questão da religiosidade africana, que se mistura com a religiosidade dos índios, indígena, né? E com a religiosidade europeia, formando um sincretismo. Isso acontece na música, na arte, na presença cultural, na fala, no nosso palavreado, né? Mas eu vejo isso como um grande cabedal cultural, um grande patrimônio que nós temos. A nossa diversidade é nosso patrimônio. Nós só precisamos ter respeito por ele e utilizar de maneira muito, muito interessante e realmente a favor da educação, que é a nossa fala de hoje. Não deixem de ver esse pequeno videozinho aí, A Cultura Brasileira como Miscigenação. É um texto muito bem organizado, né? E ele trata da questão da miscigenação brasileira como mito. Tem apenas 3 minutos e 3 segundos, né? E ele vai dizer que o mito da democracia racial atua como mito da ideologia de branqueamento. Vejam com carinho isso, assistam e debatam com as pessoas próximas de vocês. É ideal que vocês debatam até no grupo de colegas. Queridas e queridos, não deixem de ler esse importante capítulo do livro, tá? Vocês leem em 15 minutos isso, e não deixem de ler. Não pode existir uma estudante, um estudante de pedagogia, uma futura professora, um futuro professor, que não se permita o deleite da intelectualidade, o deleite da leitura. É muito importante, né? Dessa leitura informativa de cultura, e vai tratar esse capítulo do livro da cultura brasileira como miscigenação, tratando basicamente como a cultura brasileira como parte integrante da antropologia da cultura, tá? Cada etnia, cada forma, como isso contribuiu para a construção das características peculiares de nossa sociedade, que nos faz, na verdade, nosso sentido de Brasil. Já deixo aqui para vocês a sugestão de que vocês leiam O Povo Brasileiro, do grande professor Darcy Ribeiro, que trata com uma maneira bastante inteligente, mais alegre e positiva dessa questão da miscigenação e nos dá ali algumas alternativas para que possamos superar as questões do preconceito e da segregação racial e social. Bom, opa, terminando aqui o compartilhamento, ok. Agradecer a presença da aluna Sara, lembrando a vocês que eu estou à disposição para qualquer dúvidas que aconteçam durante a semana, até a próxima semana, tá? E ficando muito feliz que nós tenhamos uma turma de pedagogia em 2025, buscando conhecimento. Sara, quer dizer alguma coisa, minha querida? Bom, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula, me coloco à disposição e até a próxima semana. Saúde e paz.